Senhoras e senhores jornalistas, muito boa tarde, agradeço a vossa presença e também agradeço a cobertura que deram desta presidência aberta. Sem o vosso trabalho, o vosso profissionalismo, seria impossível que o país conhecesse toda a dimensão do trabalho realizado durante esta semana. Quero começar esta última declaração sobre a presidência aberta por expressar solidariedade com todas as vítimas deste comboio de tempestades, infelizmente também vítimas mortais, mas também todas as famílias que ficaram sem bens ou sem parte dos seus bens e muitas das empresas que ainda hoje não conseguem laborar, não conseguem trabalhar. Como sabem, as consequências desta tempestade ainda persistem. E persistem e vão persistir ao longo do tempo. E a minha vigilância em relação aos apoios e à necessidade do país, em particular do Estado, tirar daqui ilações, também vai continuar. A minha vigília em relação a todo este processo de apoio e de reconstrução da Zona Centro vai continuar. E vai continuar já na próxima quinta-feira, com uma reunião com especialistas em Belém, especialistas na prevenção de catástrofes desta natureza, mas também de prevenção de incêndios, que é uma das preocupações que levo mais reforçada para o Palácio de Belém, designadamente perante a previsão das temperaturas quentes e elevadas que vamos ter neste verão. E depois haverá, naturalmente, um relatório feito desta presidência. O poder destrutivo das tempestades foi imenso, como nós sabemos, a situação muito grave, e não podemos pensar que tudo já passou. Infelizmente, há muitas situações e há muitos problemas que é necessário responder. E é urgente manter o nível de ajuda e de proximidade. É preciso acelerar apoios, clarificar medidas e adequá-las a realidades muito concretas. Ao longo destes 5 dias, houve muitas pessoas, muitos portugueses que se me dirigiram e colocaram questões muito concretas que fogem, muitas das vezes, à arquitetura das plataformas que estão colocadas à sua disposição e é necessário dar-lhes respostas porque são situações da maior justiça. Levo muitos casos específicos para os quais precisamos de encontrar essas respostas. Uma palavra também de reconhecimento pelo papel na primeira linha das autarquias, quer as freguesias, quer os municípios, que deram uma resposta com os meios que tinham, mobilizando meios, também de particulares, para poderem diminuir as dificuldades e as privações destas pessoas. E a solidariedade que eu encontrei nesta região, dos mais jovens aos menos jovens, é uma solidariedade que é uma marca que eu levo desta presidência e que mostra bem aquilo que é feito o coração dos portugueses. E estou, em nome da República, eternamente grato a essa expressão de solidariedade que ajudaram tantas pessoas indefesas, sobretudo pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Capacidade de coordenação entre as entidades que participaram na ajuda deve ser melhorada. Eu disse, há 2 dias atrás, que o país é muito bom no improviso, precisa de ser melhor na organização das nossas competências, precisa de ser melhor organizado e precisa de ser melhor planeado. Não podemos continuar a passar o tempo sem que tenhamos um documento também que explique verdadeiramente o que é que se passou nestes finais de janeiro, nestes dias finais de janeiro e também nos dias iniciais de fevereiro. É impossível tirar ilações se não soubermos corretamente o que é que correu bem, o que é que correu mal, quais foram os apoios e os meios que chegaram mais tarde, e designadamente muita preocupação quanto à falta de redundância de telecomunicações, do fornecimento de energia elétrica, da desobstrução de redes viárias, da comunicação que deve existir. Ainda hoje, por exemplo, há empresas que só funcionam através de Starlink. Estas situações precisam de ser rapidamente corrigidas no nosso país. E, portanto, esse documento é vital, esse relatório global, relatório geral, como queiram chamar-lhe, para que, de facto, o país possa confrontar-se com a realidade e com lucidez e, em função dos recursos que tem, organizarmos melhor a capacidade de resposta.
não pode ficar tudo na mesma. Não pode continuar tudo na mesma. Ninguém compreenderia que assim fosse e devemos todos trabalhar, o Estado, os órgãos de soberania, as entidades privadas, o país, para darmos contributos no sentido de situações futuras que esperemos e desejamos todos que não venham a acontecer, mas temos que as prever, tenham uma resposta muito mais eficiente e muito mais eficaz por parte do Estado português. Está a ser feito um trabalho muito relevante na limpeza dos caminhos florestais e dos aceiros, mas levo com grande preocupação este período em que nós nos vamos aproximar, que é o período de incêndios. E, portanto, vim muito preocupado porque, tal como os senhores jornalistas e as pessoas que me acompanharam ao longo destes 5 dias, há muitas árvores caídas nas florestas, ainda há muitos caminhos que estão obstruídos, há muito material combustível e, portanto, era urgente a remoção de todo esse material combustível para que, de facto, se houver incêndios, que haverão, há sempre todos os verões, que ele não fosse um fator de aceleramento desses mesmos incêndios. Está a ser feito um trabalho de reconstrução, tive a oportunidade de ver, com a ajuda das Forças Armadas, começou, aliás, depois de eu ter anunciado esta presidência aberta. O importante é que se faça e que seja espalhado pelo conjunto dos municípios. Mas temos poucas semanas, temos mesmo poucas semanas para acelerar estes trabalhos. E apelo aos portugueses, já o fiz, volto a fazê-lo, para que os portugueses tenham a maior responsabilidade quando ou acendem um cigarro ou fazem um fogo junto a uma floresta, que de facto percebam que se não houver um cuidado e uma atenção, isso pode flagrar, num grande incêndio com consequências devastadoras. E, portanto, todos temos uma responsabilidade muito grande, a começar pelo Estado, neste processo de prevenção de incêndios. O país, naturalmente, viveu este período com uma grande tristeza, com uma grande amargura. Eu senti essa tristeza e essa amargura nas pessoas que contactei e, em particular, das pessoas que ainda não receberam apoios. Há muitas famílias que ainda não receberam apoios. Deixei um apelo, quer aos municípios, quer aos responsáveis do Estado descentralizado e do próprio Governo, para acelerarem o processo de validação dessas candidaturas, com aquilo que for necessário, mas é importante que os apoios cheguem às famílias e cheguem às empresas, porque há muitas empresas que vivem dificuldades. E também é importante aqui que as empresas, que as seguradoras no nosso país possam também acelerar aquilo que é a validação dos relatórios que os peritos já fizeram. A responsabilidade neste momento não pode ser apenas uma responsabilidade do Estado, também tem que ser uma responsabilidade de todos aqueles que cobrem o risco e que neste momento têm uma responsabilidade muito grande de ressarcir as empresas e também as famílias que precisam desses apoios. Tomei também boa nota que o Governo entregou na Assembleia da República uma proposta de lei para, de certo modo, libertar as autarquias de muitas das exigências contabilísticas e exigências de aplicação dos seus fundos, pelo menos até ao final deste ano, e espero que o Parlamento também rapidamente possa aprovar essa lei, de modo a que as autarquias possam fazer face a muitas das situações que neste momento ainda se confrontam. E também satisfeito pelo Governo ter aprovado ontem uma resolução do Conselho de Ministros para fazer adiantamentos às autarquias, designadamente para elas fazerem face àquilo que são problemas que foram causados também nas infraestruturas públicas, designadamente em edifícios, em escolas e também na rede viária. Fico agora à vossa disposição para as perguntas que considerem convenientes.